Boa noite. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou nesta segunda-feira 2 suspeitos de envolvimento na morte de 4 pessoas da mesma família. O crime ocorreu no fim de semana na zona leste da capital e, segundo a polícia, teria sido motivado por vingança pela morte de um suposto traficante. Outros 3 suspeitos continuam foragidos. Essas foram as armas usadas na chacina. Jairo Costa Marinho e Andrius Moreira Vidinha, conhecido como Careca, que trabalha em uma empresa de segurança, foram presos acusados de fornecerem os 2 revólveres e uma escopeta calibre 12 usados para matar as 4 vítimas do crime que ocorreu nessa rua do bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste de Manaus, no fim de semana. O Andrius e o Jairo, eles estão indiciados pela prática do homicídio qualificado na modalidade participação. Os 2 forneceram as 3 armas que foram usadas na ação. Na delegacia, eles negaram o envolvimento. As vítimas, todas da mesma família, estavam em casa quando foram surpreendidas e assassinadas. O principal alvo seria um adolescente de 15 anos, identificado como Vinícius Marques dos Santos. Também foram mortos Francisco Marques dos Santos, de 60, Luiz Carlos dos Santos Bueno, de 25 anos, e Pedro Cassiano dos Santos Bueno, de 21. O crime teria sido motivado por vingança relacionada ao tráfico de drogas. Vinícius era suspeito de ter assassinado na semana passada um dos integrantes do grupo de um traficante da área. Os 3 executores passaram a noite com 2 meninas no motel aqui da cidade, tá certo? E consumindo drogas e bebendo, e por volta das 6 da manhã, eles se dirigiram até o local dos fatos. Antes de executarem as vítimas, passaram nas residências do Andrius e do Jairo, aonde colheram as 3 armas, tá certo? Praticaram a ação. As 2 mulheres, por mais que estivessem com eles, não foi detectado nenhum ato executório de homicídio. Elas não participaram de nenhuma forma, né? Elas acompanharam. Mas daí a imputar a responsabilidade pela prática de homicídio seria forçoso demais. A polícia ainda procura os 3 suspeitos de participação direta no crime: Hugo Leonardo dos Santos, Frank Hilton Pereira da Silva e Leandro dos Santos Machado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro a agosto foram registrados 646 homicídios na capital. Número que supera a quantidade de homicídios dolosos quando há intenção de matar, registrados no primeiro semestre deste ano na capital paulista, por exemplo, onde foram contabilizadas 530 mortes violentas entre janeiro e junho. Em Manaus, o bairro Jorge Teixeira é considerado o mais perigoso. A maioria das mortes foi por causa do tráfico de drogas, segundo a SSP. Aprimorar o sistema educacional com foco nos alunos e professores do 1º ao 9º ano. Esse é o objetivo do Pacto da Educação, lançado hoje pelo governador José Mello em Manaus. Na ocasião, o governador também adiantou alguns pontos da 2ª reforma administrativa, que deve ser encaminhada ainda hoje à Assembleia Legislativa do Estado e que prevê cortes na ordem de 600 milhões de reais. A cerimônia de lançamento do Pacto pela Educação do Amazonas foi realizada esta manhã no Centro de Convenções Vasco Vasques e reuniu cerca de 2.500 professores da rede municipal de ensino do interior e da capital. Para o secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, que apresentou o projeto, a atuação integrada da SEDUC com as secretarias de educação municipais vai impulsionar os índices e a qualidade da educação básica no Estado. Todo aluno que sai da rede municipal, ele vai ser um aluno da rede estadual. Então, todo déficit que possa começar, tanto na rede estadual ou na rede municipal, precisa ser combatido em conjunto. Com o pacto, cada município vai passar a cumprir metas que já foram estipuladas. Destaque para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que deve subir 0,2 pontos nos próximos 3 anos. As prefeituras também ganham a obrigação de aplicar 25% dos recursos do município na educação e 60% dos recursos do Fundeb na remuneração de professores, como pede a lei federal. Não temos dúvida que essa parceria do governo do Estado com os municípios, isso vai motivar mais os professores, vai motivar mais os secretários municipais e vai dar
ânimo maior, responsabilidade maior aos prefeitos do interior do estado. Enquanto as autoridades assinavam um documento do Pacto pela Educação, esta professora fez um protesto solitário pela melhoria da educação infantil e foi apoiada com aplausos. Mas aonde começa o IDEB? Na educação infantil. Por isso a minha revolta. Ainda durante a cerimônia, 28 mil tablets começaram a ser entregues aos professores. A ferramenta visa estimular o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Hoje a gente observa que nossos alunos eles estão muito ligados a isso, o termo tecnológico. Então essa ferramenta só veio mais a servir como luva mesmo, né? Servir como luva para que nós possamos aí repassar os ensinamentos adequados aos nossos alunos. Mas para este grupo que protestou do lado de fora, a estrutura educacional precisa de mais. Existem outros tipos de ferramentas que nós estamos necessitados, como, por exemplo, os materiais didáticos metodológicos do uso diário. Nós também não temos merenda escolar em algumas escolas da prefeitura e até mesmo nas escolas da SEDUC. Nós não temos ainda o reajuste salarial da SEDUC. Durante a conversa com a imprensa, o governador José Mello exaltou o Pacto pela Educação lançado hoje, mas aproveitou para explicar alguns pontos da segunda reforma administrativa que foi entregue hoje aos deputados para ser discutida e votada na Assembleia Legislativa do Estado. A medida deve gerar uma economia de até 600 milhões de reais aos cofres públicos. Esta reforma, ela não se direciona muito para a extinção de secretarias, essas coisas, embora a gente esteja fazendo fusões, não é? Mas ela é mais um ajuste fino. E eu vou citar só um exemplo desse ajuste fino interno. Nós alugávamos veículos para o Estado. Tinha veículo alugado por 7 mil, outro por 5 mil, outro por 3 mil, etc. Agora nós estamos fazendo uma ata de resistir preço, onde nós só vamos ter 2 tipos de veículo. Um alugado por 1.200 e outro por 3.200. Só aí é uma economia que vai girar em torno de 10 milhões de reais. Esse é um dos procedimentos de ajuste fino que nós vamos fazer na reforma, que vai permitir uma eficiência na arrecadação, né, uma maior eficiência na arrecadação e uma otimização nas despesas. O Tribunal Regional do Trabalho na capital deu início hoje à Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo é cobrar dívidas pendentes de processos que já foram julgados. O pagamento durante as conciliações também envolve penhora de bens e leilões. A Semana da Conciliação começou hoje e só termina na próxima sexta-feira. Semana Nacional de Conciliação na Execução Trabalhista é um programa comandado pela Justiça do Trabalho. Em Manaus está participando, ou estão participando, o Tribunal e todas as varas da capital, do interior e de Roraima. Até o dia 25 devem ser realizadas 1.700 audiências no Tribunal Regional do Trabalho, na Rua Ramos Ferreira, no Centro Histórico de Manaus. Os advogados das empresas condenadas que ainda não pagaram os ex-funcionários que venceram o processo ainda podem procurar o TRT para marcar uma audiência avulsa e tentar a conciliação. O mesmo serve para 26 prefeituras do Amazonas, que estão com precatórios atrasados. Ações de servidores municipais regidos pelo regime da CLT, ou equivalente, e que são já julgados, já houve sentença, já transitou em julgado. Esses processos é que vão entrar em precatório, na Semana de Conciliação. O prefeito de Maraã, no Rio Juruá, tem 2 dívidas trabalhistas do município atrasadas. Segundo o prefeito, os precatórios são de gestões passadas. Uma das dívidas é no valor de R$300 mil e a segunda no valor de 20 mil. 20.600 e alguma coisa. Foi negociado agora para ser pago agora em outubro e novembro. Em dezembro nós temos uma outra audiência para resolver o problema do resto da dívida. Somando os precatórios das prefeituras do interior do Amazonas, o montante chega a R$30.900.000. Na próxima quarta-feira, o TRT ainda vai leiloar
móveis e imóveis penhorados por empresas. A receita do leilão será usada para o pagamento de dívidas trabalhistas. Os trabalhos de conciliação acontecem no Amazonas e também em Roraima, a área de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Combater o narcotráfico em uma das principais portas de entrada de drogas no Amazonas, o Rio Solimões. Esse é o objetivo da base Anzol, que foi reativada recentemente para reforçar as ações na Tríplice Fronteira, integrando o trabalho da Polícia Federal com o Exército e as forças de segurança do Estado. A base flutuante foi reconstruída pela Polícia Federal, mas estava desativada e agora volta a entrar em operação, integrando as ações com o Exército e as polícias civil e militar 24 horas por dia, todos os dias do ano. A unidade vai atuar na repressão e prevenção ao tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. Aqui, todas as embarcações que entram no estado pelo Rio Solimões serão vistoriadas e fiscalizadas. O objetivo é impedir a passagem de drogas vinda desses países que fazem fronteira com o Amazonas. Se fizermos isso aqui no Amazonas, se fizermos isso lá no Mato Grosso, para evitar que a droga venha da Bolívia, e se fizermos isso lá no sul do país, a droga que vem do Paraguai, nós teremos cercado, evitando que os produtores possam trazer seus produtos para cá. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, somente este ano já foram apreendidas quase 7 toneladas de drogas em todo o estado. Em Tabatinga, o governo do estado também inaugurou a primeira unidade móvel de monitoramento por câmeras. Outras unidades como essa também devem ser implantadas em 14 municípios do interior. Depois de um fim de semana de muito calor, a semana começou bem quente aqui na capital e nesta terça-feira as temperaturas seguem elevadas em praticamente todo o estado. Hora de conferir os detalhes da previsão do tempo. Em Anamã, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 38 graus. Em Eirunepé, o tempo fica parcialmente nublado, mínima de 24 e a máxima também pode chegar aos 38 graus. Em Manaus, a previsão para terça-feira é de sol intenso, com temperaturas variando entre 25 e 37 graus. Depois de enfrentar mais uma cheia histórica, os moradores de Anamã ainda enfrentam dificuldades para retomar a rotina. O município deixou o estado de calamidade pública no início deste mês, mas de acordo com a Defesa Civil do estado, a enchente deste ano comprometeu praticamente toda a estrutura do município, de casas e até prédios públicos. O abastecimento de água na cidade ainda é precário. Todos os problemas apontados serão incluídos em um laudo técnico que será encaminhado para Brasília. No caminho, o cenário sempre encanta pelas belezas naturais. Mas ao chegar no município de Anamã, a 165 quilômetros de Manaus, logo é possível ver os estragos deixados pela subida do Rio Solimões, em mais uma enchente que deixou a cidade 100% alagada. Em todo o território, as águas já baixaram, porém as marcas ficaram por toda parte. Aqui, agentes da Defesa Civil do Amazonas constataram o comprometimento da estrutura urbana. Os danos estão em ruas, calçadas, nos prédios públicos e no sistema de abastecimento de água e poços artesianos. O que também chama a atenção é o estado da delegacia da Polícia Civil no município. O prédio que abriga os presos e policiais militares que não tem base própria está em condições precárias. Agora, o expediente do delegado acontece nesse outro prédio. O prefeito disse que, apesar das dificuldades, o funcionalismo público de Anamã não está parado. É impossível você, todo ano, acontecendo esse fato, você reconstruir, não tem tempo e nem viabilidade financeira para isso. Então nós temos que fazer o mínimo possível para que nós possamos colocar tudo para funcionar e ir conduzindo aí de acordo com as possibilidades. Estado e município vão buscar apoio da Defesa Civil Nacional para a reconstrução da cidade. Nós da Defesa Civil do Estado mandamos uma equipe técnica para Anamã e verdadeiramente constatamos que Anamã vai precisar desse reforço, dessa ajuda, onde nós iremos
junto ao Ministério da Integração, tentar recursos para poder ajudar o Estado e o município, no caso o Anamã, a se reconstruir. O município passou cerca de 5 meses alagado e entrou em estado de calamidade pública. Os moradores evitam consumir a água de Anamã, que está com um forte odor de ferrugem. Ainda não dá para confirmar algum tipo de contaminação. Para conseguir água de boa qualidade, muitos moradores precisam pegar o barco e chegar até esta usina de energia elétrica que libera água quase mineral. O percurso pode durar até meia hora, dependendo da força do motor da embarcação. Seu Manuel vem aqui sempre quando é necessário para abastecer a casa com água de graça. Um balde de água tá caro, água mineral. Vai embora o dinheiro. Aí pode dar dinheiro, né? O ganho da gente é pouco. Anamã tem uma população de aproximadamente 12 mil habitantes. Boa parte dos moradores sobrevive da agricultura, pesca e do comércio local. Dona Eliette conta com a ajuda do filho de criação para recomeçar as vendas que garantem o sustento da família. Tinha muito mais do que isso aqui. Levei para minha casa e depois tive que levar para casa do meu filho, porque lá também entrou na água, mas de qualquer maneira ele fez um sorte muito alto, aonde ele pôde escapar alguma coisa, porque aqui não escapou nada, foi tudo para o fundo. A cheia desse ano ultrapassou a de 2012 e afetou diretamente cerca de 2 mil famílias. O município, que fica em área de várzea, também registrou em 2009 uma cheia histórica. A população ela fica assim muito incomodada, né? E o que mais nos surpreendeu foi essa enchente histórica do ano de 2015. No município, a construção de casas de 2 andares foi alavancada nos últimos anos para fugir das enchentes. Aos poucos, a família desse outro morador ergue um segundo piso. Todo ano enche um palmo a mais, não tem? Sempre alagando fundo. Cada ano que vem enche mais. Faz tempo que a família de Dona Ivanilde resolveu o problema de ter a casa alagada. Hoje, aos 75 anos, ela vive de forma harmoniosa, cuidando do jardim numa casa flutuante. Vivo muito bem, graças a Deus, tem meu jardim. É assim, driblando os efeitos da natureza, que os moradores de Anamã seguem em frente. O Tribunal Regional Eleitoral retomou nesta segunda-feira o julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira pelo uso da estrutura da Polícia Militar em propaganda eleitoral durante a campanha à reeleição em 2014. Mas o último magistrado a declarar o voto pediu vistas e o julgamento foi mais uma vez adiado. Dessa vez, o julgamento foi adiado pelo pedido de vistas do juiz Márcio Riz Meirelles, que alega precisar de tempo para analisar o processo antes do voto. No julgamento iniciado no mês passado, dos 6 magistrados, 5 já proferiram voto. O relator desse processo, o juiz Afimar Cabo Verde, seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral e deu o voto favorável à cassação de José Mello e do vice Henrique Oliveira e mais a aplicação de multa. O juiz Marco Antônio Pinto já havia votado pela improcedência da representação. A juíza Marília Gurgel votou pela procedência parcial, que prevê apenas multa, alegando que não há prática ilícita para cassar o mandato do governador e de seu vice. Hoje, o desembargador João Mauro Bessa e o juiz Dídimo Santana também votaram pela procedência parcial da representação, ou seja, apenas pela aplicação de multa no valor de R$25 mil para cada um dos réus. Apesar de ter sido suspenso o julgamento desse processo, a decisão da Corte do TRE já está praticamente definida. Com 4 votos contra e apenas 1 a favor, os magistrados reconheceram que, nesse caso, não há motivos suficientes para a cassação do mandato do governador e do vice, apenas a aplicação de multa. Quanto à aplicação da multa, com toda devida vênia, não é algo
que a gente possa concordar, de modo que, se o tribunal firmar sua convicção nesse sentido, nós vamos apresentar recurso. É importante entender que o tribunal, por 4 votos declarados, já disse que a conduta é ilegal. E como esse processo é um primeiro processo de dezenas de processos que estão por vir, se o tribunal não reconheceu gravidade neste, certamente haverá de analisar a questão da gravidade nos demais processos que ainda serão pautados. No próximo fim de semana, Ponta Negra volta a ser palco de mais uma etapa do circuito Band Salvari de vôlei de praia. E neste domingo não teve moleza para a categoria feminino. Muitas delas enfrentaram o sol forte para reforçar os treinos. Em dias de treino, as meninas vão chegando, batendo papo, outras logo caem em quadra para armar a rede. Enquanto isso, a Dani já vem com a mangueira para molhar a areia. E assim elas começam mais um dia de rotina. Sim, a gente treina, eu e a Adriana, como ela estuda à noite, a gente treina meio-dia na segunda e na quarta. Meio-dia, nesse sol de Manaus? Meio-dia, exatamente. A gente vem, a gente monta a rede, faz todo o preparativo, treina de meio-dia a 1, porque 1h30 eu tenho que estar no trabalho. Não é fácil. A dupla Dani e Adriana vai disputar pela segunda vez a 4ª etapa do circuito Band Salvari vôlei de praia no próximo fim de semana na Ponta Negra. Na etapa anterior, as duas ficaram na 3ª colocação. Falta acertar dentro de quadra algumas coisas, alguns detalhes que a gente vai acertar para essa etapa agora. E vencer a Clícia e a Juliana. Vencer essas novinhas, vamos vencer essas novinhas. As novinhas que elas se referem são as vaidosas, Clícia e Juliana. Tanta beleza, não se engane, viu? As duas são capazes de fazer cada corte daqueles. Eu já estava ralado, foi eu vi, mano. E tem um detalhe, na última etapa do circuito, a dupla aí conquistou o primeiro lugar feminino. Elas pretendem repetir o feito. Então nós estamos confiando bastante no nosso entrosamento como dupla, porque a gente disputa o circuito brasileiro juntas. Então a gente está bem confiante. A responsabilidade vai aumentando, né? Vai aumentando, até porque a gente já tinha muito tempo que a gente não conseguiu o título de uma etapa. Então esse título veio no momento certo, até porque nós duas estávamos machucadas e conseguimos o título assim mesmo, e a expectativa é boa para essa próxima etapa. As partidas começam na próxima sexta-feira às 5 da tarde. Já no sábado, às 9 da manhã, os atletas entram em quadra. E no domingo, as partidas iniciam às 4 da tarde. E claro, o público está convidado a assistir mais uma etapa do circuito Band Salvari vôlei de praia. E nesta etapa serão 45 duplas masculino e 15 feminino. E olha só, com a participação de 2 duplas que já representaram o Amazonas em competições internacionais de vôlei de praia. Andresa e Luciana e Bruno de Paula e Luizão. Então você não pode perder mais esse show de técnica e habilidade lá nas quadras de areia da Ponta Negra. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. E também pode acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, logo após o endereço eletrônico do Facebook e Twitter. Escreva Band Amazonas. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom início de semana para você.